Por que o Otto não tem filhos? Por que só o Kiryu faz filhos nessa família? Essas são algumas perguntas que o pessoal tem feito recentemente e a resposta, galera, para isso se encontra na primeira parte do mangá. A família Miyazawa, para quem não se lembra, foi amaldiçoada por um ritual maligno chamado Juon, uma técnica amaldiçoada, uma feitiçaria que marca o alvo e sua descendência. Por algum motivo, Kintoki Miyazawa conseguiu burlar, reverter essa maldição e teve 4 filhos fortes e saudáveis: Sonou, Kiryu, Seiko e a única mulher, Yumiko Miyazawa. Porém, os 3, tirando Kiryu, não se aventuraram a ter filhos justamente graças a essa maldição, pelo menos até onde sabemos até agora. Ainda mais no final da primeira parte, onde Kiryu lançou o Juon no próprio Seiko, ficou claro que era arriscado demais gerar filhos a partir daí. Só que recentemente começamos a descobrir que Kiryu não tinha apenas Jet e Garcia como filhos, e sim Ryusei, Yuki e Himeji, e todos carregavam uma coisa em comum: problemas cardíacos. Kiryu passou sua força herculana geneticamente aos machos da sua hereditariedade, mas também um problema que faria eles viverem poucos. Provavelmente, isso era fruto da feitiçaria macabra. O vídeo de hoje começa com um dos filhos de Kiryu, Himeji Onizuka, que questionava: uma briga entre mestre e aprendiz não é tão incomum assim, né? O Kiryu pode até ter sido um babaca, mas ele era o meu pai, e esse fato faz de você meu inimigo. Nos era mostrado Kibo e Himeji frente a frente, e esse último continuava dizendo enquanto tirava sua blusa: ou será que o boato de que você matou o Kiryu é falso? Kibo respondia: há momentos em que um praticante de artes marciais não pode evitar tirar uma vida. Himeji saltava e dizia: quero te agradecer por finalmente me dar um motivo para te massacrar. Himeji estocava, mas Kibo desviava, ia pras costas, em seguida subia com um chute alto na cabeça, porém Himeji desviava e Kibo elogiava: olha só, parece que você melhorou um pouco. Himeji se afastava e dizia: tudo que você me ensinou foram apenas técnicas defensivas, a postura adequada do Mai, esquiva, contra-ataque, blá blá blá, e por causa disso eu sempre negligenciei o ataque. Kibo dizia: isso não é bem verdade. Afinal, você já tinha aquela mão de lança, algo que eu não precisei ensinar a você. Muito tempo atrás, você esfaqueou alguém até a morte, e foi esse ato que ensinou a você o verdadeiro ataque da mão de lança. Mas aquilo era uma mão de lança cega. Eu nunca vi você sequer considerar usar essa técnica em uma luta. Mesmo que você tivesse tentado usá-la, uma lembrança daquele momento teria surgido, e você, no fundo, se proibiria de usá-la. Foi assim por boa parte do tempo em que te treinei. Depois que parou com isso, você foi expulso porque mereceu. Himeji dizia: uma mão de lança cega, você diz, né? Quer dizer que eu dominei uma técnica completamente inútil? Kibo respondia: olhe pra si mesmo e me diga o que você é. Você é um assassino, Himeji, mas parece que eu tinha expectativas altas demais sobre você. No fim das contas, você acabou sendo ainda mais incompetente do que eu pensava. Himeji disparava e dizia furioso: ninguém vai me menosprezar, ninguém vai zombar de mim. E isso é por causa do meu DNA do dragão. Depois que rompemos, eu passei incontáveis horas em um treinamento intenso, transformando essa mão de lança cega na faca do açougueiro. Himeji estocava, atravessava o roupão e ele dizia confiante: foi assim que eu forjei minhas mãos até o limite máximo, removendo aquele bloqueio que meu cérebro mesmo havia imposto. Tive a sorte de descobrir técnicas de Chorin em Okinawa que se concentram no polegar e nos golpes com o punho. Eu aprendi todas elas, e agora, como pode ver, eu realmente gosto de despedaçar as pessoas. Não parece ter um fio de corte avassalador essa técnica? Kibo rangia os dentes e em seguida sorria e dizia: um fio de corte avassalador, né? A única coisa que isso acertou foi o espaço entre o meu braço e minha axila. Kibo segurava o braço de Himeji e entrava com um jab no corpo e dizia: você é tão ingênuo, Himeji. Himeji era jogado pra longe, saía arrastando e Kibo dizia mostrando apenas o roupão rasgado: que tipo de faca do açougueiro é essa? No karatê de Ryukyu, pelo menos conseguem partir abóboras e tijolos com as mãos nuas, mas seu brinquedinho cego aí provavelmente nem consegue cortar tofu. Himeji rangia os dentes frustrado e Kibo questionava: uau, você ainda consegue continuar? Achei que você estaria acabado com um único golpe. Tremendo e com dificuldades de se manter em pé, Himeji respondia: você só errou por pouco meu ponto vital. Eu disse na verdade. Kibo dizia: entendo.
Então as técnicas defensivas que eu te ensinei ainda tiveram alguma utilidade, né? Himeji mostrava a língua suando frio, já Kibo abria os braços e dizia confiante: muito bem, então tente me esfaquear então. Se você conseguir acertar um único arranhão no meu corpo, eu reconhecerei sua verdadeira mão de lança. Himeji respondia: ah, muito bem, eu gostei disso. Depois de você ter me provocado tanto, como eu poderia resistir? Kibo dizia: ótimo, afinal é dever de um professor despertar a motivação em seus alunos. Himeji avançava alertando: ah, eu vou te destruir em pedaços, cara. Ele fazia várias estocadas, mas Kibo desviava facilmente. Em seguida, parava um golpe e questionava indo pra lateral. Ei, você acha mesmo que pode se mover de forma tão imprudente? Você sabe que seu coração pode parar a qualquer momento, né? Himeji se virava cortando e dizia: cala a boca! O motivo de eu estar fazendo tudo o que eu quero é exatamente porque não sei quando isso vai parar. Mas não suporto bater as botas antes de te matar. Porém, aqueles que herdaram o sangue do dragão não temem a morte. Himeji estocava, mas Kibo desviava e provocava sorrindo. O que foi, Himeji? A única coisa que você conseguiu cortar foi a minha imagem residual. Não quer começar de novo, começando da postura Naihanchi? Himeji avançava e respondia: não seja impaciente, desta vez eu te corto e te mato de vez. Quando Kibo iria ser acertado, ele desviava dando uma impressão que dividia seu rosto, e ele explicava: isso aqui é a evasão do estilo Genshinkage, e isto é uma mão de lança de verdade. Nessa hora podíamos ver uma abóbora sendo despedaçada com uma mão de lança. Podíamos ver os dedos de Kibo cravados no corpo de Himeji na sequência, e ele dizia: aqui está, o ponto de pressão do Ganka. Se você atingir os nervos prototorácicos e intercostais, que são essenciais para a respiração, isso causará sintomas idênticos a uma parada cardíaca. Sofrendo, mas ainda assim difícil de dobrar, Himeji mostrava a língua e dizia: Isso nem fez efeito. O sangue do dragão corre nas minhas veias. Kibo sorria e em seguida via Himeji perdendo as forças das pernas e caindo puro de cara no chão. Kibo sorria e questionava: o sangue do dragão? Himeji, você conhece a história do guerreiro lendário Siegfried? A lenda conta que quando Siegfried se banhou no sangue do dragão, ele se tornou invulnerável. Mas quando Kishi Miyazawa se banhou no sangue do dragão Kiryu Miyazawa, ele se tornou maligno. Nessa hora, o tempo fechava e uma chuva forte começava, e Kibo pensava: se você tirar a vida de alguém, haverá consequências. No pior dos cenários, a pena de morte virá pra você. Mas e daí? Há momentos em que matar é a única resposta. 10 anos se passaram desde então. Até demônios se tornam anjos quando reconhecem sua verdadeira natureza. E anjos se tornam demônios quando se perdem. Entrávamos num flashback, onde a mãe de Touro, o homem que violentava crianças, morto por Himeji, jogava uma lata de bebida em Kibo e dizia: demônio! Tem um demônio nessa casa! Kibo era acertado, mas mantinha-se calado. Os médicos controlavam a mãe e Kibo amenizava: e está tudo bem. Isso não é nada comparado à dor do Sr. Tashiro. A mãe se acalmava, ia até Kibo e dizia chamando o nome do seu filho abusador, que foi morto por Himeji. Touro! Eu sabia que não teria feito isso, Touro. Obrigada por ter vindo me ver. Kibo dizia fingindo ser Touro. Sim, eu virei sempre que precisar. Nos era mostrado o pequeno Himeji próximo de lá, observando em silêncio. Em seguida, a cena cortava para o dojo do estilo Nadashinkage e o Genshinkage, na montanha Oboro. Lá Kibo chegava com o pequeno Himeji e escutava um barulho vindo de dentro. Em seguida, um aluno passava voando pela porta e caía muito ferido. Kibo entrava e questionava: ei, o que tá rolando aqui? Kibo via um homem lá dentro que dizia: Kishi Miyazawa, por favor, lute comigo. Meu nome é Nuan Sali. Eu pratico a arte marcial cambojana chamada Bokator. Kibo tirava sua touca e questionava: você veio lá do Camboja só pra invadir um dojo? Caramba. Bom, se você queria uma confusão, pode considerar que arrumou, né? Nuan Sali encarava e Kibo continuava: eu estava pensando em fechar este dojo. Admito que sou um gênio se tratando de combates, mas meu senso administrativo é patético. Na verdade, mesmo que você administre um dojo no meio do nada, nas montanhas, só vai ver javalis selvagens e tanukis. A economia mesmo está encolhendo por causa da queda da taxa de natalidade e do envelhecimento da população. O boom das artes marciais já acabou há muito tempo, então aqui não dá lucro nenhum. Nuan Sali dizia: mas eu não sou um mau administrador. Sou um caçador de recompensas. Kibo questionava: oh, um caçador de recompensas? Nuan Sali respondia:
Kishi Miyazawa, eu vou ganhar $1 milhão. Tem um bônus de 3 milhões se eu levar você vivo pra provar. Nos era mostrado Himeji observando de longe e no Ansali continuava. Mas se eu te matar, são 5 milhões pra contar história. Kibo dizia. Caramba, essa é uma história bem perturbadora. Mas quem fez isso e por quê? No Ansali respondia. Eu não sei. E mesmo que eu soubesse, não te diria. Kibo sorria e provocava. Que otário! Você já é velho demais pra cair nesse tipo de truque. Dito isso, aguenta o rojão aí. Kibo subia com um chute e no Ansali desviava. Surpresos, os discípulos comentavam. Caramba, ele desviou de um chute do Sr. Miyazawa. Kibo dizia. Você conseguiu chamar minha atenção. Eu estava pensando em acertar seu pedido de desculpas e te dar uma folga. Se você pagasse, é claro, pelo tratamento do meu discípulo, mas isso não será mais o suficiente. No Ansali apenas ficava encarando e Kibo exclamava. Vou ter que falar a sério agora, Sr. Bokator. O narrador começava a dizer na sequência. Bokator, uma arte marcial desenvolvida nas forças militares do reino de Angkor, no Camboja, há cerca de 100 anos. Bokator significa golpear um leão e deriva da lenda do guerreiro que matou um leão com um único golpe. Caracteriza-se por sua ampla variedade de técnicas, desde ataques com cotovelos, joelhos, até torções articulares e arremessos. Disse que o número de técnicas ultrapassa 1000. Existem também 1000 técnicas utilizando um pano chamado Krama e mais de 10 mil outras técnicas que usam diversos tipos de objetos como armas. No Ansali entrava em guarda, na verdade fazia aquele ritual do Muay Thai chamado Waiku, porém era parecido e não igual, então Kibo pensava, postura ereta e movimentação dessa forma, seria variações do Muay Thai? De repente, no Ansali entrava com o direto e Kibo desviava. Enquanto o atacava com o direto, ele pensava, eu me interesso por artes marciais obscuras. Eu não as temo, eu simplesmente lutarei do meu jeito. No Ansali desviava, aparecia em cima de Kibo e descia com uma cotovelada na cabeça, mas quando iria acertar, Kibo segurava o cotovelo e na mesma hora acertava um chute no queixo do seu oponente que ia pra trás. Mas passava seu cachecol no pescoço de Kibo e apertava, em seguida dizia, não me acertou. Sabe, você é superficial. Se você usar o Krama, poderá atacar em qualquer situação. É fácil matar pessoas. Kibo saltava numa cambalhota, ia pras costas do seu oponente e batia com um direto. Mas quando iria acertar, Kibo parava e dizia, pronto, você perdeu. Mas pode ficar com o dinheiro e dizer que me derrotou. Agora me diga, quem te enviou? No Ansali respondia tremendo, eu não quero te dizer. Kibo sorria e dizia, ah sim, você não precisa me contar se não quiser. Kibo aproximava seu punho e começava a pressionar, em seguida dizia, isso, não precisa me dizer. Com dor, no Ansali dizia, não, eu conto, eu vou contar. No Ansali caía com dor, e dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Se preparem, pois nos próximos capítulos teremos um longo e interessante flashback e revelações bombásticas que farão vocês entender muito mais dessa personalidade atual do Kibo. Enfim, se vocês curtiram o vídeo, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir. E é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.